Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam muito bem. Eu estou. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo aqui do canal. E hoje, como vocês viram aí na thumb, nós vamos conversar sobre a diferença do Buda gordo para o Buda magro. Será que como arquétipo tem alguma influência ele ter essa diferença no corpo? Já quero dizer para vocês que esse vídeo foi um pedido de uma inscrita aqui do canal. Eu tenho que pedir desculpas, mas eu acabei não anotando o nome, mas queria mandar um beijo para ela quando ela vier aqui assistir esse vídeo. E saibam que eu amo quando vocês trazem essas sugestões. Eu sempre anoto e em algum momento vai vir aqui pro canal, tá bom? Então bora botar aí essa vinheta e começar a falar sobre esse assunto muito interessante. Então, pessoal, antes de falar da diferença do Buda gordo para o Buda magro, eu queria contar um pouquinho quem foi Buda, qual a história dele aqui no nosso planeta, e os sites dos quais eu tirei essas informações estão aqui na descrição, caso alguém queira acessar, tá bom? Então, bora lá! Começando pelo fato de que Buda é uma palavra com origem sânscrita e significa iluminado. Aí vocês já vão ver que significa muita coisa quanto ao arquétipo dele, tá? Esse termo se popularizou após uma pessoa, né, um ser que viveu aqui no nosso planeta, receber o título de Buda por alcançar a sua iluminação espiritual. E um dos maiores exemplos foi Siddhartha Gautama, nascido em Kapilavastu, capital de um reino localizado próximo ao Himalaia, no ano de 556 a.C. Olha quanta essa história é antiga. Então, gente, o Siddhartha seria uma criança que já foi se desenvolvendo para ser um grande guerreiro e assim ocupasse o trono de seu pai daqui a alguns anos. Então, ao longo de sua juventude, ele estudou com os melhores professores, praticou diversos esportes e artes marciais e, obviamente, ele sendo um príncipe, filho do rei, ele tinha a vida repleta de luxo e conforto. Aqui eu abro um parênteses porque eu vi duas versões da história. A versão desse site fala que começou a incomodar ele quando ele saía do reino, ele via as pessoas vivendo de forma triste, né, marcado por doença, morte e pobreza. Mas eu também vi uma outra versão que fala que a família criou ele de uma forma para ele não saber que existia isso. Não existia morte, nem pobreza e nem doenças. E aí um belo dia ele fugiu de dentro do reinado, lá do local do castelo, enfim, seja lá do que for. E ele se deu de cara com isso e teve um grande choque de realidade. Então, enfim, eu conheço essas duas versões da história, eu não sei qual que seria mais correta. O fato é que isso despertou uma inquietude nele, que começou a motivar o Buda, né, o Siddhartha, a buscar conhecimento para livrar a humanidade, o homem, do sofrimento. Assim, com 29 anos de idade, que é o que eu tenho hoje, ele saiu do palácio onde vivia e passou 6 anos viajando para encontrar com mestres espirituais e aprimorar a sua prática de meditação. Nesse período, em primeiro lugar, ele começou a se tornar discípulo dos ascetas. Estes tinham como pensamento que para se desenvolver e obter equilíbrio emocional era necessário abrir mão de prazeres físicos e psicológicos. E uma das suas práticas mais comuns estavam o jejum, que eram realizados de maneira muito severa. Siddhartha seguia o costume à risca, porém, ao tomar um banho de rio, desmaiou de fome. Aqui eu vou fazer mais um parênteses. Nós vemos o quanto tem diversas religiões ou pessoas que estão buscando por iluminação de alguma forma e o quanto muitas vezes isso dá por abrir mão
dos prazeres físicos e psicológicos, enfim, inclusive de comer, de dormir, de uma série de coisas, né? Aqui não é a única vez que eu ouvi falar sobre isso. Nós temos até, por exemplo, dentro da religião católica, algumas partes, né? Alguns, eu não sei se seriam freis, mas que eles abrem mão de tudo, eles andam de pé descalço, é toda uma função, né? Então, enfim, fechando parênteses. Uma mulher viu as suas condições e acabou por alimentá-lo. No entanto, alguns ascetas viram isso e decidiram por abandonar o homem por acreditar que ele havia traído os princípios estipulados. Depois disso, Siddhartha resolveu seguir o seu caminho sozinho. Dias depois, ele se sentou embaixo de uma figueira e meditou profundamente por vários dias, alcançando a iluminação, que eu creio ser o famoso Nirvana. Gente, aqui obviamente está absurdamente resumido, talvez tenham informações várias aí faltando, mas é só para fazer um panorama para quem caiu aqui no vídeo de paraquedas, nunca ouviu falar de Buda. Eu acho difícil nunca ter ouvido falar desse termo, né? Mas talvez da história realmente não conhecesse, né? Então, isso aqui seria o super resumo de quem foi Buda. E a partir disso, eu quero falar um pouquinho sobre o arquétipo dele. Porque sim, obviamente ele também é um arquétipo. Ai, Bruna, então quando eu tenho alguma imagem de Buda dentro de casa, então eu estou sendo influenciada arquetipicamente por essa imagem? Sim, tá? Eu não vou dizer que é a mesma coisa que ativar um arquétipo, que geralmente quando a gente quer ativar, nós colocamos a imagem no local que a gente enxergue muito, que muitas vezes é nosso celular, nosso computador, os aparelhos eletrônicos, porque nós ficamos muito com eles na mão. Às vezes, se a gente tem a imagem de Buda num local da nossa casa que seja afastado, que a gente mal olhe, obviamente nós não vamos ser mega influenciados por aquela imagem, mas de alguma forma ela influencia sim. E aí, Bruna, ela é uma coisa boa ou não? Com certeza é bom, né, gente? Vocês viram aí que Buda foi uma pessoa que abriu mão de todo aquele luxo que ele tinha, de viver lá no reinado do pai dele, que ele ia ser o próximo rei, para buscar entender como livrar as pessoas do sofrimento. Então, arquetipicamente falando, o que Buda traz? Em primeiro lugar, o despertar para o autoconhecimento. Pessoas que já estão neste caminho de querer entender muito mais além como a vida funciona, que são as pessoas que estão saindo para fora da caixa, são as pessoas que estão dando atenção para diversos sinais que têm acontecido no nosso planeta, na nossa vida. São pessoas que começam a entender que a intuição está falando alguma coisa, que nem tudo é explicado só daquela forma quadrada e começa a ir buscar por algo a mais. Buda entra aqui como um ótimo arquétipo. Além disso, ele vai trazer a questão de prosperidade para a nossa vida. E quando eu falo aqui em prosperidade, eu não estou falando necessariamente dinheiro. As pessoas confundem muito esses dois termos. Eu vejo que, por exemplo, quando as pessoas sopram canela no primeiro do mês, né? É o mais comum. Eu tenho pessoas que eu conheço que sopram canela na lua tal. Não me lembro se é lua crescente, lua cheia, enfim. Sopra para prosperidade. E aí a pessoa fala assim, eu faço e não vem dinheiro para minha conta. Claro, prosperidade não é dinheiro, né? Prosperidade, gente, é ser abundante em todas as áreas da sua vida. Então, quando eu digo que Buda vai trazer prosperidade para o teu lar e para a tua vida, eu estou querendo dizer que tu vai ser uma pessoa com muita abundância de saúde, de trabalho, de bons relacionamentos, bons amigos, boas viagens, enfim. A vida abundante como um todo e, obviamente, também o dinheiro, a fonte de riqueza, também começa a se tornar abundante. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai virar um milionário. Tem muitas pessoas que ganham um dinheiro, vamos dizer assim, ok, e tem uma vida super abundante e próspera.
tá? Não precisa necessariamente ser um mega milionário para conseguir fazer algumas coisas. A pessoa tem que saber administrar muito bem aquele dinheiro, tá? Então é por isso que eu já estou dizendo aqui, não coloquem Buda na casa de vocês achando que depois disso vai começar a brotar um monte de dinheiro, até porque eu, Bruna, eu não acredito que tenha um arquétipo que te faça do dia para a noite começar a virar um mega milionário e ganhar super dinheiro do nada, porque o dinheiro é uma energia que vem para nós através do nosso trabalho e da nossa dedicação. Então sim, tu tem a imagem de Buda dentro de casa e tu é uma pessoa super dedicada, tu é uma pessoa que está aberta a isso, sim, tu vai começar a prosperar e a ter cada vez mais dinheiro, tá? Mas enfim, eu vou parar de falar em dinheiro por aqui, porque qualquer coisa eu faço outro vídeo quanto a isso, mas era só para deixar isso bem claro para vocês. Prosperidade é uma coisa, dinheiro é outra. E mais dois aspectos que o arquétipo de Buda vai trazer é calma e paz. Porque se ele é o cara que foi em busca dessa evolução espiritual e através disso ele meditou tanto a ponto de atingir a iluminação, ele é uma pessoa muito calma e muito em paz com os seus sentimentos, com as suas decisões. E isso vai vir para a nossa vida. Mas ok, já estamos em todo esse tempo de vídeo e nada de eu falar sobre por que tem duas imagens de Buda. Na verdade não é só duas, né? Tem várias diferentes. Mas vamos lá. Olha só o que eu vou ler aqui para vocês. É preciso compreender que Buda não é uma única figura. Isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem. Eu mesma não sabia há pouquíssimo tempo atrás, tá? Olha só, o título configura a natureza iluminada do ser. E é por isso que Otei, ou Budai, um dos 7 deuses da sorte, também é chamado de Buda gordo ou Buda sorridente. Geralmente esse Buda tá sorrindo, né? Além dele ser gordinho, ele geralmente tá com um sorrisão. Na cultura chinesa, tá? Porque tem budismo na China e tem budismo na Índia também. A cultura chinesa acredita-se que foi um monge budista da dinastia Liang, cujo bom humor, magnanimidade e plena satisfação o fizeram alcançar o nirvana. A barriga avantajada é um ícone das grandiosas compaixão e generosidade presentes em sua essência. O Buda gordo, ele lembra muito o arquétipo de Ganesha quanto a essa questão da barriga grande. O que nós temos que lembrar aqui? Quando nós estamos falando dessas divindades, nós estamos falando de histórias muito antigas. Vocês viram que eu contei para vocês a história de Siddhartha, que eu já vou falar dele daqui a pouco de novo, que aconteceu em 556 a.C., gente. Então são histórias muito antigas. Hoje, o corpo gordo, ele é visto como doente, como uma coisa ruim, como algo que as pessoas não querem. Tanto que muitas vezes eu vejo aqui nos comentários dos meus vídeos: ai, mas tal arquétipo não deixa gordo, porque Deus me livre de ser gordo, não quero ser gordo, não quero engordar. É sempre isso, né? Na nossa sociedade hoje, o corpo gordo é visto como uma coisa ruim. Porém, lembrem-se que até inclusive pouco tempo atrás, vamos dizer assim, menos de 100 anos atrás, o corpo gordo, e aqui eu estou falando não necessariamente lá na obesidade mórbida, na doença. Eu estou falando num corpo gordo, rechonchudo, um pouquinho maior. Vou até deixar uma imagem por aqui para vocês, tá? Um corpo mais cheinho era visto como saudável, bonito, um corpo associado à riqueza, à prosperidade. Porque as pessoas, em geral, tinham muito problema para conseguir uma comida de qualidade. A gigantesca parte da população mundial era pobre, existiam pouquíssimas pessoas com muito acesso ao alimento. Então essas pessoas que se alimentavam melhor acabavam ficando mais gordinhos, então as pessoas viam isso como belo, como o significado de que a pessoa tinha muita abundância. Por isso que Ganesha e o Buda gordo, eles trazem
essa pegada para nossa vida. Então não é tendo a imagem deles em casa que tu vai engordar, não tem nada a ver. As imagens deles remetem ao nosso inconsciente a visão de abundância e prosperidade, de que eles têm bastante, tá? Essa é a questão dessas imagens. Já quando a gente fala no Buda magro, tá? A figura mais magra é Siddhartha, o Supremo Buda, o que eu acabei de contar a história, né? Cujos ensinamentos fundaram o budismo e suas vertentes. Na vida terrena, há cerca de 2.500 anos, foi um príncipe que abdicou do trono em busca de respostas para o sofrimento da humanidade. Essa trajetória de desenvolvimento espiritual o fez acessar a sabedoria divina que há em tudo que existe e se iluminar. A sua imagem na arte budista é considerada dotada de poderes espirituais. E ele é representado magro porque eu contei para vocês. Imagina, ele fez várias vezes. Agora eu estou talvez falando errado. Não, vamos mudar o termo. Ele fez jejuns, tá? Imagina o corpo dele como ficou ao fazer esses jejuns severos. Ele ficou muito magro. Então, a figura do Buda, quando está em forma magra, quer representar sabedoria divina. A imagem de Buda, quando está gordinho, quer representar, então, compaixão, generosidade, abundância. Ok, gente? É simplesmente essa a diferença. Dependendo aí do que tu estiver afim de trazer para o teu lar, para a tua vida, ou se tu quiser ativar Buda como arquétipo, colocar uma imagem de Buda aí no plano de fundo do teu celular, do teu computador, do teu tablet, enfim, seja lá onde for, ter um quadro de Buda, tu já sabe agora qual escolher, dependendo do que tu estiver querendo atrair para tua vida, tá bom, gente? Vocês gostaram desse vídeo? Eu espero que sim. Eu amei pesquisar sobre esse assunto. Eu tenho uma imagem só do Buda e ele tá no formato gordinho. Então foi muito bom eu saber também o que significa isso para as nossas vidas. Se vocês têm alguma sugestão de vídeo para me dar, podem colocar aqui. Se ficaram com alguma dúvida, podem também colocar aí nos comentários que eu sempre respondo. Tá bom, meus amores? Um beijo enorme para vocês e até o próximo!